Quando pensamos em grandes construções da antiguidade, logo lembramos das pirâmides do Egito ou do Coliseu, de Roma. Mas em termos de engenharia de precisão, nenhuma supera o Partenon. Construído entre 447 e 432 a.C., ele não foi apenas um templo religioso, foi o maior projeto de infraestrutura e engenharia civil da Grécia Antiga. Hoje, nós vamos focar em como ele foi erguido e nos segredos do seu interior. Preparem-se para falar de matemática, física, logística e até dos tesouros escondidos. Para começar, o material. O Partenon foi a primeira grande estrutura construída inteiramente com mármore pentélico, um tipo de mármore branco muito nobre e denso. E a logística para conseguir esse material era insana. A madeira do Monte Pentélico ficava a cerca de 16 quilômetros de Atenas. Os operários tinham que cortar blocos gigantes de até 10 toneladas lá no alto da montanha. Para descer esses blocos, eles usavam trenós de madeiras controlados por cordas em rampas íngremes. Depois, os blocos eram colocados em carraças de madeiras reforçadas, puxadas por dezenas de bois até a base da Acrópole. Chegando lá, para subir o morro da Acrópole, que é super inclinado, eles criaram sistemas de guindastes e polias de madeira baseados em alavancas movidos à força humana e animal. Agora, o detalhe mais impressionante sobre as paredes e colunas. Os gregos não usaram argamassa, cimento ou barro para colar as pedras. O Partenon foi montado como um quebra-cabeça de encaixe perfeito. As faces dos blocos de mármore eram lixadas e polidas manualmente com tanta precisão que, ao serem colocadas uma sobre a outra, o ar era expulso e elas quase se fundiam. A junta entre dois blocos é mais fina que um fio de cabelo humano. Para evitar que o ferro enferrujasse e estourasse o mármore, eles jogavam chumbo derretido ao redor do ferro. O chumbo funcionava como um amortecedor contra os tremores de terra. É por isso que a infraestrutura resistiu por milênios. O interior do templo. E como o Partenon era por dentro. Se olhasse de fora, perceberia algo estranho. As paredes externas do templo não tinham janelas, nenhuma sequer. Pois é dentro que ficavam as famosas estátuas gigantes da deusa Atenas, que tinha mais de 11 metros de altura e era feita de ouro e marfim. Como as pessoas conseguiam enxergar essa estátua no escuro? O segredo estava na entrada e na física da luz. O templo tinha enormes portas de bronze revestidas de ouro. Elas eram tão gigantes que, quando abertas de manhã, a luz do sol nascente entrava direto pelo corredor e iluminava a estátua de Atenas de forma dramática. Para ajudar na iluminação, os arquitetos usaram telhas de mármore muito finas no teto, que eram levemente translúcidas e deixavam passar uma luz suave. E o Partenon tinha uma divisão interna inteligente. Atrás da sala da estátua existia uma sala fechada nos fundos, que funcionava como uma caixa forte. Essa sala dos fundos era onde ficava o tesouro de Atenas e de suas cidades aliadas. Eram basicamente o banco central deles. O dinheiro dos impostos, as oferendas de ouro e as riquezas da cidade eram guardados ali com segurança máxima. Conclusão. O canteiro de obras do Partenon funcionava como uma linha de montagem industrial moderna. Engenheiros, matemáticos, pedreiros e escultores trabalhando em perfeita sintonia. Foram necessários apenas 15 anos para concluir a obra, um recorde absoluto para a época, considerando que algumas catedrais medievais demoraram séculos para serem feitas. Estudar Partenon nos mostra que os gregos antigos uniam engenharia, segurança e efeitos visuais como ninguém.